noite! Boa noite! Boa noite, Zé! Good night para todos! Good night! Ó, Bia, hoje ele acertou, né, Bia? Não, good evening. Ih, você errou de novo! Ah, Tem que lembrar, tá Zé. muito complicado. Na hora esse de ir embora, a inglês. gente fala good night. Tá bom, tá bom. Então só na hora de ir embora, tá? Good evening. Good evening. Ei, Boa noite, Bia. Boa noite, Tia Tudo bem? Érica. Boa noite, Zé. Tudo boa bem? noite. Boa noite aí, todos os queridos irmãos, tanto aqui do Facebook como ali do Instagram, né? E depois quem vai assistir. Boa noite, Madá. Madá foi a primeira a entrar aqui. A Sueli também. Um beijo, Sueli. Um beijo pra Madá. Ó, um beijo pra Andréia lá de Garapava. Só entrou gente que não é de Ribeirão. Ó. Vamos ver quem que é o primeiro Ribeirão Pretano a entrar. A Jana, que também não está em Ribeirão. Ike, A irmã será que a internet Catarina. do Ribeirão não tá funcionando? É, então, mas aqui está, né? Cadê o Então, povo? Cadê o povo do Cadê meu Ribeirão? povo? Cadê meu olha, povo, hoje meu nós povo? temos a Elaine também aqui participando. Um beijo, Elaine. Quem que é Deus Elaine? abençoe. A Elaine A Elaine? é a irmã do Adriano, da nossa igreja. Isso. A Elaine é gente boa, ela faz doces. Pede um doce pra ela, Zé. Elaine, manda um bolo aí pra nós, Elaine, por favor, nós estamos com Esse fome é nessa um pandemia. Não, se tem uma coisa que a gente não está nessa pandemia é com Dona fome. Érica, você está estragando o meu plano. Ai. Estou magrinho, com fome. Ai, gente. Ai, olha só, tem defeição. A gente tudo tá precisando fazer regime aqui nessa casa. Oi, Oi, Heitor, que bom ver você. Boa noite, Heitor. Boa noite pro Davi, pra Esther, pra Júlia. Tem um monte de gente. Ó, a Sueli tá falando oi pra vocês dois. Olha, Cadê a Dona Sharon Stone? A Dona Sharon, ela geralmente não assiste de domingo. Ah, é mesmo. Muito bem, então, vamos continuar, né, o nosso culto. Hoje nós vamos terminar a nossa aula que começamos hoje de manhã, Deus permitindo, né, Zé? É verdade. E nós vamos, então, estudar a palavra de Deus, não é, Bia? sim. Hoje eu vou fazer um monte de pergunta aqui para a Bia e para o Zé. Eu não combinei nada com eles. Eu quero ver qual dos dois, se foi a Bia ou se foi o Zé que prestaram. Qual dos dois prestou mais atenção na aula de manhã? Então, Hoje foi complicado. eu vou, viu, Bia? Vamos ver se você que vai ganhar aí, vai marcar Ai, ponto para as será? meninas. Hoje, depois de O 2 Zé. horas, eu dormi. Nossa, Na live. mas nem foi 2 horas. Olha a minha cara, Foi olha a só cara. uma horinha. Eu dei uma dormidinha, eu vi. Deu nada, você estava Depois de prestando. 2 horas de história, eu dei uma dormidinha porque eu não aguentei. Você estava prestando atenção, tanto que você acertou perguntas muito difíceis que eu fiz. Você até ganhou parabéns hoje da tia Érica. Ah, verdade. Ó, um beijo então pro Pedro Rosa, que entrou. Pedro, a Sofia tá aí com você, porque ontem ela entrou na live e eu não tinha visto o nome dela, não dei beijinho pra ela. Se a Sofia tiver aí, você. Um beijo pra Sofia, tá bom? Beijo. Fala pra Sofia entrar, Pedro. Aí hoje eu mando um beijinho pra ela, senão lá Sofia na Miller? terça-feira. Sofia Miller tá aí. A Sofia Brasca. Olha o nome dela que bonito, né? Nome bravo. Então vamos orar? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos, fecha os olhinhos, fecha os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor para conosco. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, liberdade espiritual, Pai, de poder abrir a sua Bíblia, de ler, de aprender mais sobre o Senhor, de cantar louvores ao teu santo nome. Obrigada porque o Senhor tem sido maravilhoso e bondoso, tem sido bom o tempo todo conosco, tem suprido as nossas necessidades e dado muito mais além do que a gente precisa. Oramos que o Senhor tenha, ó Deus, compaixão dos nossos governantes e derrame sabedoria na vida deles para que eles possam conduzir, ó Deus, o nosso país conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor esteja ajudando, ó Deus, em todas essas situações. Oramos pela nossa aula e que se alguém que não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Que o Senhor possa edificar as crianças, jovens e adultos, todos que estiverem ouvindo, ó Deus, que o Senhor possa nos edificar na sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos cantar então a música que cantamos hoje de manhã. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo Não. não. Muito bem. Aí eu quero a Bia falando bem alto. E todos vocês em casa também, você também, tá, Zé?
Sofia, por que a dona Érica veio bonitona hoje? Hoje é domingo. Ó, não sei não. Hoje é dia do Senhor. Dia do Senhor. Ah, então o Pedro falou que a Sofia tá lá. Então vamos mandar um beijo especial pra Sofia hoje, ó. Beijo, Sofia. Sofia Brasca. Ontem ela entrou, da Sofia. Ontem ela entrou, né, na live do colégio e falou: Tia Érica, eu tô aqui, mas na hora eu não vi. É engraçado, eu não sei o que acontece com os comentários do Facebook, às vezes ele não passa aqui na hora, a gente só vê depois, né? Ou é porque a gente tá aqui mesmo ocupado e não consegue ver todo mundo, tá bom? Mas é muito bom saber que vocês estão aí assistindo. Então, um grande beijo para todos vocês, para a Duda, para a tia Regina. Então, aí, se eu esquecer de alguém, para a vovó Carminha, a irmã Catarina, até minha tia Vanir tá aí hoje. Ó, tia, um beijo para a senhora, viu? Que prazer ter a senhora assistindo aí a nossa live. Então, se eu esqueci de alguém, perdoa, tá? Porque a gente não consegue ler tudo aqui direitinho. Lá no Instagram, a gente não consegue ler. Quem sabe eu aumento a minha equipe aqui quando diminuir a pandemia, para ficar um ali, né, monitorando o Instagram e o outro aqui o Facebook, e assim a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá então? Vamos cantar a música que o Isaías e a Julinha, que eles ensinaram para nós. Não, 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 pro pecado eu sempre digo não. Dó! Vamos lá então. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Vamos cantar de novo a parte de Jesus. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Nossa, Zé, que baixão, hein? E agora eu vou fazer todas as coisas. Tá bom, então a gente vai aprender um novo hoje. Ele fala assim, ó: com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Qual que é a armadura de Deus, né? A Bíblia cita a armadura de Deus lá no livro de Efésios, no capítulo 6, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinto da fé, os sapatos da pregação, da preparação do evangelho da paz. Então tem várias peças aí da armadura, que é a armadura que eu e você temos que vestir, armadura espiritual, né, que nós temos que vestir todos os dias. Então a música fala assim, ó: com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Aí a gente vai cantar firme, sim. O sim tem que ser bem alto, tá, Bia? Certo? Tá bom. Vamos ver, Zé. Firme. Sim, Isso, firme. sim, sim. Mais alto. Firme vou ficar. Não é assim, senhora? Firme sim, firme sim. Firme vou ficar, tá bom? Vamos lá? Atenção. Mas o tom... É ré. Vai estar bem. Vocês dois só brigam aqui. Vamos lá. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme. Firme sim, firme sim, firme vou ficar.
nosso Deus. Que bom. Como a gente estudou hoje de manhã já, e a gente vai continuar estudando agora. Coitado do pastor Wagner. Olha, um beijo então para a irmã Margarete, para Giane e seus filhos, Não vai sobrar tempo para pra minha contar irmã dele. Pati. Oi, Pati. Oi, Carol e João, lá nos Estados Unidos. Gente, tá uma bênção essa live hoje. Tem gente aqui de Só tudo. gente boa. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui, né? Dona Estados Mãe, Unidos. Dona Mãe não veio. A Não Elisângela. veio ainda. Até a Isabela lá de São Carlos. Olha, tem bastante gente. Deus abençoe, então, todos vocês. Vamos continuar, então, a nossa aula de hoje de manhã. Depois, se der tempo, e o Zé deixar, porque às vezes o Zé fica falando mal aí de mim, porque eu demoro muito para dar aula. Crianças, deixa eu contar, então, sabe? Hoje de manhã, eu tava brincando que eu ia até meio-dia. Algumas crianças me deram bronca depois. Érica, você falou que ia até meio-dia e você cortou a história. Mas já tava dando 1 hora de live, né? E aí o Zé, ele fica muito bravo comigo. Não é? Estou contando, viu? Tô contando tudo. Tá bom, fala que teu servo ouve. Ele fica bravo se eu demoro muito na aula, né? Então, realmente, a gente não pode demorar de passar tanto. Tá? Então, eu vou correr aqui e começar a Cadê aula, o meu né? book? Cadê o Antes meu que book daqui a sem palavras? pouquinho Cadê o meu book ele me sem dá palavras? bronca. Tá aqui, seu livro sem, Ah. seu livro sem palavras está aqui. Tá, deixa. Bom, hoje de manhã nós aprendemos Provérbios 4, 23. Então eu vou falar e vocês vão repetir junto com a Bia e com o Zé. Vamos lá? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. porque dele procedem as fontes da vida. Agora a gente vai falar inteirinho, vai. 1, 2 e já. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente explicou hoje de manhã que esse coração não é o órgão, mas é a nossa alma, é o nosso entendimento, a nossa mente. A gente tem que guardar a nossa mente do que a gente pensa, porque daqui é que sai todas as fontes da vida. Sai do pensamento, aquilo que eu vou falar, sai do que eu estou pensando, aquilo que eu vou fazer, sai do que eu estou pensando. Então eu tenho que fazer essa conexão aí, né? Coração, mente, alma, espírito. Eu tenho que guardar tudo isso, porque daí é que vão sair todas as fontes, as decisões da minha vida. Lembrando que toda decisão que a gente faz é como se fosse uma semente que a gente planta. E no futuro a gente vai colher. Então, o que eu planto, eu colho. As minhas decisões hoje, eu vou colher o resultado delas no futuro. Às vezes um futuro próximo, às vezes um futuro um pouco mais demorado. Mas tudo que eu planto, eu vou colher. E hoje de manhã, então, nós vimos que o povo de Israel colheu o fruto que eles plantaram. Eles plantaram desobediência a Deus e colheram juízo de Deus. Deus, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é misericordioso e ele sempre está dando uma chance para as pessoas. Sempre, na sua Bíblia toda, na sua palavra, a gente tem visto isso. Mas tem um momento que chega a hora de Deus cumprir o seu juízo. E ele deu a chance, mas muitas vezes a pessoa não aproveita a chance. Então vamos lembrar só rapidinho, antes da gente começar mesmo a história de Daniel, que a gente começou hoje de manhã. Vamos lembrar, né? Deus sempre estava pedindo para os seus profetas, os seus mensageiros irem pregar a palavra de Deus, porque na época eles não tinham a Bíblia completa, eles não tinham a Bíblia inteira, eles tinham só a lei, os 5 livros do Velho Testamento. E os profetas vinham então pregar a palavra de Deus. Deus falava com eles, Deus falava por meio dos profetas e os profetas falavam com o povo. Semana passada a gente viu que Deus chamou Jonas e Jonas não foi para o povo de Israel, ele foi pregar para o povo de Nínive. Muito bem. Foi pregar para Nínive. Deus está dando a palavra hoje para nós e ele está dando uma chance para mim e para você. Que chance, tia Érica? A chance de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Pois nós sabemos que desde Adão o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala assim que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, qual foi a consequência do pecado? Lembra que eu falei que tudo que a gente planta, a gente colhe?
Qual é a consequência do pecado? É a morte. A Bíblia também fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário, né, o pagamento de uma vida no pecado é a morte. Mas, olha a chance, ó, presta atenção, a chance. Mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus deu a chance para mim e para você. Jesus morreu por nós e a Bíblia é muito clara. Todo aquele que nele crê. Se você hoje sabe que você é pecador, e nós somos pecadores mesmo, nós mentimos, não é verdade? Nós desobedecemos aos nossos pais, nós desobedecemos às vezes alguma autoridade, nós pensamos mal dos outros, muitas vezes odiamos, né, no nosso coração. Isso é um pecado perante Deus. Então nós somos pecadores, mas a Bíblia fala que mesmo a gente sendo pecador, Jesus nos amou, Deus nos amou e deu Jesus para morrer por nós. E a mesma Bíblia fala assim, ó, se, vamos falar, Zé, você e a Bia também, a saber, vamos no começo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, bem alto, será salvo. Se você pedir com a sua boca e crer no seu coração, isso não é historinha para criança. Isso é Bíblia, é real, é verdade. Embora a live seja para crianças, isso é real, é Bíblia. Tá lá em Romanos, você pode conferir na sua Bíblia, Romanos 10:9. Se você crer no seu coração, lembra, ó, mente, coração. Se você crer no seu coração que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e que só Ele pode te salvar, e você confessar isso, ó, você falar para Ele, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Salvador, a Bíblia te promete que você será salvo. Deus está dando essa chance para você nessa noite. O que você está esperando para pegar essa chance? Ou você vai fazer como Israel, que ouviu o profeta Jeremias falando para eles, olha, povo, Deus está falando na sua palavra, né? Não tinha a Bíblia ainda. Deus está mandando dizer para vocês que se vocês converterem dos seus caminhos, pararem de adorar falsos deuses, voltar-se a Deus, Deus não vai dar a maldade para vocês. Porém, se vocês não obedecerem, a cidade de vocês, Judá, olha só, hein? Ali onde ficava Jerusalém, Judá virá a ser uma cidade deserta. Vocês serão levados presos. O reino do norte vai invadir vocês, que era a Babilônia, e vai levar vocês presos. E o povo não ouviu, não obedeceu. Continuaram adorando os falsos deuses, continuaram adorando outros deuses além do Senhor. Só há um Deus e só Ele nós devemos adorar. E aí Deus cumpriu o seu juízo, veio o rei Nabucodonosor, levou muitas e muitas pessoas da cidade presas, quase toda a cidade, deixou só os pobres, né, alguns mendigos, alguns pobres na cidade, mas levou todas as pessoas. Vocês lembram? Qual dos dois lembra quantos quilômetros o povo de Israel precisou andar até a Babilônia? 900. 850, mais ou menos. Foram 3 meses de viagem acorrentados a pé. Já foi um grande juízo de Deus para eles, né? Até chegar a Babilônia. E quando chegou na Babilônia, eles separaram o povo. Alguns foram para trabalhar para a lavoura, outros no campo, né? Na lavoura e no campo, outros em outros serviços. Mas Deus não, né? O rei ali, o rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso dos impérios ali, ele mandou que separassem os jovens. E aí eu leio para você em Daniel 1. O rei pediu para, preste atenção. O rei pediu para Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real como dos nobres. Então o rei pediu para separar do povo os meninos, né, os jovens da família real e os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos de ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para trabalharem no palácio do rei e que eles lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, eu até brinquei hoje de manhã que Aspenaz pegou o boletim dos meninos, né?
além pegou lá os que eram nobres e da família real e ainda pegou as notas deles, né? Se eles estivessem na escola, vamos ver quais de vocês são os melhores alunos. Foram esses que foram separados para trabalhar dentro do rei. Entre centenas de jovens estavam os 4 da nossa história: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Nós vimos hoje de manhã qual foi a primeira coisa que Aspenaz fez com esses jovens? Primeira coisa. É. E Ele deu a comida. Não, antes da comida. Qual foi o que ele fez? Ele trocou os seus... nome. Isso, muito bem. Ele trocou os seus nomes. Eles aqui estavam ingressando na Universidade da Babilônia. Eles tinham 3 anos para aprender toda a cultura da Babilônia, toda a ciência, toda a história, toda a geografia, a língua, os costumes, porque eles iam trabalhar diante do rei. Alguns ainda seriam escolhidos para serem assessores ali pessoais do rei. Olha só, hein? E aqui, então, você já tem meninos bons alunos, tudo. Mas aqui, a primeira coisa da faculdade, trocou os nomes, quis que eles esquecessem quem eles eram. Lembra, então, Daniel, que significava Deus é meu juiz, agora era chamado de Beltesazar, que significava servo do tesouro do deus Bel ou do deus Baal. Olha só. Então, eu não vou contar tudo aqui de novo, porque eu já contei de manhã. Quem não assistiu o vídeo pode assistir o de manhã. Mas a gente falou sobre os nomes, quiseram trocar a sua personalidade. E aí, Bia, sim, depois que eles trocaram o nome, qual foi a segunda lição para eles? Da comida? A comida. Falou assim, agora vocês vão comer à mesa do rei. Tudo que o rei come lá na sua sala, né, de refeições, vocês vão comer aqui também. E na hora todo mundo até achou muito bom. Mas aí, Zé, tinham 2 problemas. Você se lembra um? Por que eles, como os jovens judeus, do povo de Deus, tementes a Deus, quais eram? Fala um problema aí, Zé. Qual era um problema que eles... Porque eles não poderiam comer aquela comida? Havia algumas leis que não podia comer determinadas comidas. Como, por exemplo, não podia comer o Carne. Porco. carne de porco. Tá, mas tinha uma mais grave ainda. Essas comidas, antes delas serem servidas ao rei, como de costume, elas eram oferecidas aos deuses. Babilônia, né, os caldeus, o povo da Babilônia, era um povo que era extremamente idólatra. Eles adoravam milhares de deuses. Eles tinham deuses para tudo quanto é coisa. Eles só não adoravam o único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez a mim e a você, e o Deus que está te dando uma chance hoje de você se converter, de você se arrepender, de você receber a salvação através de Jesus. Deus tinha um plano para todas essas coisas. É claro que Deus não preparou esses meninos para eles serem presos na Babilônia. Mas lembra que eu falei semana passada sobre a misericórdia de Deus? Apesar dos nossos pecados, Deus transforma. Então, Deus usa muitas vezes as situações para que a glória seja dada a Ele. Esses meninos judeus, longe agora da sua terra, olha, nunca mais eles veriam seus pais, nunca mais eles veriam seus amigos. A gente está reclamando da quarentena, que a gente não está podendo ver nossos parentes, nossos amigos na escola. Imagina se hoje você fosse levado preso para um outro lugar, nunca mais fosse ver seu pai, sua mãe, seus amigos, seus professores, ninguém mais, seus parentes, seus avós. Então esses meninos foram para lá. Qual será que agora Deus poderia fazer aí através da sua misericórdia? Um plano maravilhoso. E Deus tinha um plano maravilhoso. Inclusive, Deus chamou o próprio rei Nabucodonosor de seu servo. Nabucodonosor não sabia, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. E isso já tem uma lição aqui para mim e para você. Vamos orar sim pelos nossos governantes, todos eles, independente se a gente gosta ou não gosta deles, porque Deus move o coração do rei. A Bíblia fala em Provérbios. Deus moveu Nabucodonosor para fazer exatamente o que ele queria. É claro que Deus não quer o mal, mas Deus aqui estava executando um juízo, e ele vai executar todo o juízo que ele disse na sua palavra. Mas vamos voltar aqui à história. Esses meninos, então, agora tinham um dilema: agradar o estômago, agradar a sua carne ou agradar a Deus.
Porque se eles comessem porco e se eles comessem comidas sacrificadas para o povo de Israel, é como se também eles estivessem adorando os deuses. Então, comendo uma comida que foi oferecida aos deuses, eu também estaria adorando aquele Deus. Então, ou eles agradavam a Deus e se isentavam de comer essa comida, ou eles comiam a comida e desagradavam a Deus, desobedeciam a lei de não terás outros deuses, não fará imagens de escultura e tudo mais. E aí, quem que eles preferiram agradar? Agradar a Deus, com certeza. Centenas de jovens nem ligaram para as leis de Deus, mas esses 4, somente 4 de centenas, só 4. Por isso que eu não acredito naquele ditado que diz assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Corre disso. Geralmente a voz do povo não tem nada a ver com a voz de Deus, viu? Não acredito nesse ditado. Porque aqui centenas sentaram, você tá vendo aí, ó, na imagem? Alguns rapazes já sentados lá, eles eram todos judeus, todos comendo e bebendo a comida do rei. Que bom, que maravilha, né? Mas só 4, a minoria, só 4. E partiu de Daniel. A Bíblia fala em Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração, não. Vamos? 1, 2. Não. Daniel propôs no seu coração, não. Ele disse, eu não vou me contaminar com essa comida. Provavelmente Ananias, Azarias e Misael falaram a mesma coisa. Eu também não, eu tô com você. E aí começou a zombaria, né? Imagina os outros jovens. Vocês não vão comer, como vocês são bobos. Seu pai não tá aqui vendo, sua mãe não tá aqui vendo, seu sacerdote não tá aqui vendo, o que vocês estão fazendo? Mas Daniel sabia que Deus estava vendo. E a Bíblia fala muito claramente, eu vou ficar falando isso várias vezes. Daniel propôs no seu coração, ó, a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Isso se chama convicção. Eu não vou fazer errado, independentemente de quem está me olhando. Eu vou fazer o que é certo e é assim que você tem que ser. Porque vai chegar uma hora que você vai para a faculdade, você vai para a universidade. A Babilônia aqui significa um mundo pecador perdido. E aí você vai lá para aquele mundo pecador perdido. Primeira coisa que eles vão fazer na faculdade, né, Bia? Fala aí, é trocar o seu nome, vão te dar um apelido. Muitas vezes um apelido pejorativo, feio, ruim. E eles querem que você aceite. E aí eles vão tentar, através de todas as coisas, tirar aquilo que você é. Por isso você não pode perder o que você é. O que você é? Você é um cristão? Então continue sendo um pequeno Cristo, independentemente de onde você estiver. Mas vamos lá. Daniel não podia simplesmente bater o pé, ele era um escravo na Babilônia. Ele não podia chegar para Aspenaz, que era o chefe ali, né, desses moços, que ia cuidar desses moços por 3 anos. Ele não podia chegar para Aspenaz e falar, a gente não vai comer, e ser desobediente. Então Daniel foi muito sábio. Ele chegou para o chefe dos eunucos e disse assim para eles, por favor, senhor Aspenaz, o Senhor permite, olha só como ele usou, o Senhor nos permite não comer esta comida, porque a gente não quer se contaminar. Eu imagino que Aspenaz deve ter dito assim para ele, né? Eu tô imaginando, tá? A Bíblia não fala isso. Aspenaz deve ter dito para ele, Daniel ou Beltesazar, essa comida é maravilhosa, é a comida que está sendo servida ao rei, não tem nada de contaminado, muito pelo contrário, é a melhor comida de todo mundo. Ele falou, não, Senhor, mas não é isso, é que vai contra a lei do nosso Deus. O Senhor nos permite, ó, mais uma vez, Daniel agindo com muita sabedoria e educação. O Senhor nos permite só comer legumes e tomar água? E Aspenaz disse, mas como? Se vocês comerem legumes e tomarem água, vocês vão ficar magrinhos. E quando eu vou apresentar vocês diante do rei, se vocês estiverem magrinhos e com aparência de doentes, né? Lembra que o rei queria jovens com boa aparência, né, Zé? Que nem o Zé, né? Bonitão, assim, que nem o Zé. Ele queria jovens de boa aparência. Ele falou assim, se vocês chegarem pálidos, ó, minha cabeça é cortada, eu não posso. E aí Daniel fez uma proposta. Daniel era muito sábio. Daniel disse assim, por favor, chefe dos eunucos, por favor, senhor Aspenaz, teste a gente
por 10 dias. Dá-nos por 10 dias legumes e água. E se depois de 10 dias nós estivermos bem, de boa aparência, o Senhor então nos permite continuar com essa dieta, né, com essa alimentação. E Aspenaz então concordou. Eu tenho certeza que esses meninos, esse capítulo não é muito detalhado, né? Mas eu tenho certeza que, assim como eles estavam acostumados a orar e a clamar ao seu Deus, ao nosso Deus, eles devem ter orado, né? Igual a gente ora agradecendo a Deus pela refeição, eles devem ter falado para Deus: ó Senhor, nós estamos comendo legumes e água para agradar ao Senhor. Por favor, ajude que o nosso físico, o nosso corpo continue bem e fortalecido. Fortaleça-nos, ó Deus, com essa comida. Com certeza eles devem ter orado assim, né? A Bíblia não fala. E aí, então, depois de 10 dias, Aspenaz chegou e examinou um por um. E olha o que a Bíblia fala, então, sobre isso. Disse o chefe, deixa eu ver aqui, versículo assim, por exemplo, versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, né? Peço-te aos seus servos 10 dias. Já falei sobre isso. Aí, no versículo 14, então ele atendeu e experimentou 10 dias. Número 15, Daniel 1:15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Olha que bênção, era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Os 4 estavam mais fortes, né? Fala robustos, né, Zé? Faz uma robustez aí, Zé. Quero fazer regime. Ó, fortes, não é gordo, forte, robustos, corados. Bombado. Eles não, Não? bombado também Bombado não, não. né? Tá bom. Eles estavam melhores do que aqueles que estavam comendo a comida igual a do rei. Com isso, a Bíblia fala, ó, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes e água. Olha só, por 3 anos, aqueles jovens, então, comeram legumes e tomaram água. Não é porque eles queriam ser vegetarianos, tá? Mas é porque eles não queriam comer a carne. Porque quando vai se oferecer algo aos deuses, não se oferece legumes e água, se oferece carnes. Então, todas as carnes que o rei comia, os animais, né, que são mortos para nos dar a comida, tá? Então, não é pecado, não vai pegar essa parte da Bíblia e falar que é pecado comer carne, não tem nada a ver, tá bom? Aqui foi porque aquela carne era sacrificada aos ídolos. O próprio Deus no deserto mandou as codornas para o povo de Israel comer, tá bom? Então, tia Érica não é vegetariana, eu gosto de uma picanha, faz tempo que eu não como, viu, ó? Mas tudo bem, né? Eu só como carne quando eu mordo a língua. É verdade. Ai, Zé, só você, Só que quando eu mordo a mentira. língua aí, complica tudo. Não é? Nossa, aí não dá, né? Comer carne quando morde a língua, então não quero comer carne, não. Bom, mas tudo bem, se você decide ser vegetariano, aí é uma decisão sua, mas não vai pegar esse versículo achando que a gente tem que ser vegetariano, tá bom? Mas aqui, essa lição. E olha só que interessante, você pode pensar, nossa, tia Érica, mas que bobeira, era uma coisa simples, era uma comida, né? Aí a gente vem com o achômetro, né? Eu acho que não tem nada a ver a gente comer, ó, cuidado com o achômetro, a gente tem que pôr a Bíblia na história, né? No caso deles, que eram israelitas, era muito clara a lei de Deus, né? Que eles não poderiam comer comidas sacrificadas aos ídolos. Então, aqui era um primeiro teste de Daniel, Misael, Ananias e Azarias para muitos outros testes que viriam a acontecer na vida deles enquanto eles viveram na Babilônia, tá? Então, lembrando que hoje de manhã eu falei que eles tinham mais ou menos 16 para 17 anos. Eram jovens, e jovem, geralmente, criança, é tudo Maria vai com as outras, mas tem jovem que não é, e seja esse que não é Maria vai com as outras, né? A historinha da Maria vai com as outras, se você não conhece, pede para sua mãe te contar. A historinha da Maria vai com as outras, a ovelhinha Maria, né? Você não pode ser assim, influenciado facilmente pelas coisas do mundo. Você tem que ter convicção.
não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. Você tem que decidir hoje. Você não vai ter isso aqui para decidir na sua vida. Ninguém vai chegar aqui falando para você, ó, aqui tá a iguaria do rei. E você vai falar, não vou comer. As iguarias hoje, lembra? A Babilônia simboliza o mundo. O mundo tá cheio de convites para você. Você quer ver? Você liga o YouTube e tá assistindo uma história bíblica da tia Érica. De repente aparece um convite para você clicar lá no youtuber que só fala besteira. E aí você clica, e de lá clica pro outro, daqui a pouco você tá vendo um monte de coisa que não pode ver. Então você aí na internet, você tem que ter cuidado e determinar, assim, ó, eu determino no meu coração que eu não vou clicar em sites proibidos ou em sites que vão me influenciar para outras coisas. Eu proponho no meu coração que eu não vou mentir, eu sempre vou falar a verdade. Eu proponho no meu coração que eu não vou desobedecer a minha mãe. Eu proponho no meu coração que quando eu chegar na faculdade, eu não vou entrar para os maus caminhos. Quando eu ficar mais velho, eu não vou beber bebida alcoólica. Eu não vou usar drogas. Eu não vou fumar e estragar o meu corpo. Eu não vou colocar diante dos meus olhos coisas más. Tem criança assistindo filme de terror. Filme de terror ligado a satanismo. Proponha no seu coração, não. Às vezes a gente fala isso para uma criança, para um jovem, e fala, mas eu acho que não tem nada a ver. Você acha que não tem nada a ver pegar uma coisa de Satanás, satânica, que é claro aquilo, não precisa ser muito inteligente para ver. Você pega uma coisa que é de Satanás, coloca na sua sala, põe todo mundo lá para assistir, todo mundo dando risada. Sendo que a Bíblia fala, não colocareis coisas más diante dos meus olhos. Quer ver outra coisa? Tem um desenho que os bonequinhos, nem vou te falar o nome, mas você vai saber qual que é. Que os bonequinhos são tudo bem amarelo mesmo, sabe? Gente, não precisa ser muito inteligente para saber que aquele desenho blasfema contra Deus. Ele zomba de Deus, ele ri da cara de Deus. E um monte de crente usa camiseta com aquele coiso amarelo aqui, fazendo propaganda dele. Lá no Colégio Batista tem criança que tem ele no caderno, fazendo propaganda. E ele zomba de Deus. A pessoa que faz, porque não é aquele personagem, né? A pessoa que escreve a história desse desenho que passa na TV, tanto na TV aberta como na TV paga, e direto, todo dia passa, na internet também. A pessoa que escreve, ela já declarou que ela é um ateu, que ela detesta, que ela não acredita em Deus. E aí, o que a gente faz com o Salmo número 1, que fala assim, ó, pra gente não se sentar na roda dos escarnecedores. Então, a gente não sai e vai na roda dos escarnecedores, mas a gente traz os escarnecedores dentro da nossa casa. A gente liga ali na nossa televisão, senta e eles estão escarnecendo do nosso Deus e a gente tá tudo dando risada e a gente acha que isso não tem nada a ver. Eu proponho no meu coração, não, eu não vou me contaminar com aquele escarnecedor. Na minha casa, ele não entra. E eu espero que na sua também não. Então, você viu quantas coisas a gente tem hoje para falar? Não. De novo, para falar? Não. 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 Você não é obrigado a assistir aquilo. Por que você tem que assistir? Não poreis coisas más diante dos meus olhos. Não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Não vai mesmo. Aqui na minha casa, ninguém assiste aquilo e nunca vai assistir. Pode chegar aqui a criança mais linda do mundo e falar, tia Érica, por favor, liga naquele desenho amarelo pra mim. Não, aqui não. Aqui de jeito nenhum. E muitas vezes a gente tá assistindo uma coisa achando que é boa, de repente, se começa a escarnecer, ó. Sou eu que decido o que vai passar na minha TV. Não é a TV que decide o que eu vou assistir. Amém? Amém. Bem, Muito bem. bem, Então, bem. fala, que bênção, que bênção. Que Não, bem. bem, Vamos terminar nosso... Vamos terminar. Vamos. 3 anos depois, legumes e água todo dia, zombaria todo dia. Eu imagino aqueles jovens, lá! Enquanto a gente tá aqui na leitoa pururuca, os 4 bobos, comendo legumes e tomando água, mas são tudo uns tontos mesmo. Você imagina quanto que Daniel, Ananias, Azarias, Misael sofreram com o escárnio dos outros judeus? Olha só.
Você também vai sofrer escárnios de outros cristãos que não são firmes com Deus, viu? Pode ter certeza. As primeiras pessoas a te perseguirem são os próprios crentes. Eu sei porque quando eu fiz... nem vou te contar essa história agora, porque é muito... Como que é, Zé? É crente nada esse povo. É lobo Bom, em pele de ovelha, dona Ellen. Não, é verdade, é lobo É em lobo pele em de pele de ovelha. Agora eu ovelha. entendi. Joio no meio do trigo. Olha, o joio no meio do trigo, é isso aí. Estavam conosco, mas não eram de nós. Gente, o Zé tá pregando, prega, Zé. É. Ah, Ele quer contar a história, vamos dona nos Érica. comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Diz a palavra de Deus. Isso aí tá em Muito Efésios, né, Zé? É. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Aquilo que você já sabe que é treva, deixa pra lá. Não coloca na sua casa, não coloca na sua vida. Vamos terminar a história. Continua aí, que tá bom. 3 anos depois, chegou o dia da prova. Chegou o dia do grande teste para falar quem é que passou nesses 3 anos de faculdade e agora seriam promovidos, né? A ajudantes, a assessores pessoais do rei. O rei era só o rei mais poderoso do mundo na época. 3 anos depois, faz aquela fila de centenas de jovens e o rei vai testar um por um. Era a prova oral, ó, ali na cara do rei. E aí vai vindo um por um. E o rei no seu trono faz perguntas sobre todos os temas. Matemática, ciência, geografia, história, conhecimentos, astronomia, política, sociologia, filosofia. Ele faz perguntas sobre tudo. Artes, música, tudo. E olha o que a Bíblia fala para nossa surpresa. Tá preparado aí? Tô lendo Daniel 1:18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos aqueles jovens, centenas de jovens, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Assistir aqui significa eles passaram a trabalhar diante do rei. Ali, assessores pessoais do rei. Olha só ainda, versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Então, de todas as pessoas que já eram consideradas doutas, né, assim, cultas, inteligentes, sábias, Daniel, Azarias, Misael e Ananias simplesmente eram 10 vezes mais inteligentes do que todos eles. Então vamos lá. Quando o rei tinha que perguntar algo aí, para quem que ele ia perguntar? A eles. Claro! Vai. Eles passaram a ser os assessores pessoais do rei. Quem ri por último? E melhor. Vem. Imagina eles virando para trás e falando assim, até que o legumes e a água, não foi o legumes e a água que deixou eles mais inteligentes, foi a atitude deles. Quando eles colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas, quando eles honraram Deus, Deus os honrou agora. E a Bíblia fala muito sobre isso. Humilhai-vos para ser exaltados. Eles foram humilhados, tendo que comer legumes e água, enquanto todo mundo comia leitoa pururuca. Só que agora eles são honrados. E a honra que vem de Deus, gente, não tem preço. Essa ninguém pode fazer, porque é só Deus que faz. Esses homens foram honrados. Eles agora são eles são 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outra pessoa do reino. Eles se destacam, principalmente Daniel, que vai ser assessor não só do rei Nabucodonosor, mas depois do rei Dario e até o rei Ciro. Ou seja, Daniel fica nesse cargo aí de uma pessoa conselheira ali do rei, né? E depois até mesmo de governador de províncias. Por mais de 60 anos ele fica nesse cargo. Olha só. Vale a pena honrar Deus? Vale a pena dizer não para o pecado? Vale. Vale a pena dizer sim para Jesus? Tem. O que você vai dizer para Deus hoje? Sim para Deus? Estou falando para Deus. O
que você vai dizer para Deus hoje? Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não sabe se vai para o céu e para o inferno, Deus quer uma resposta sua. Você vai dizer sim para Ele ou vai dizer não e vai continuar perdido nos seus pecados? Diga sim. Confesse Jesus como seu Salvador. E você, criança ou adulto ou jovem, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, vale para mim também, vale para você. Se você já tem Jesus, eu sou salva, já fui salva com 14 anos, fez 29 anos essa semana que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. O que eu e você estamos todos os dias falando para Deus? Sim? Ou a gente está dizendo sim para o pecado e colocando coisas más e fazendo coisas erradas? Vamos colocar Deus em primeiro lugar. É sim para Deus. E não, lembra, o Espírito Santo que está dentro de você, que te dá força para discernir o que é certo e o que é errado. A Bíblia, você não precisa esperar o mensageiro chegar para te dar a mensagem, já está escrita. A Bíblia já fala o que está certo e o que está errado. Diga não ao pecado e diga sim para Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ajude que agora cada um faça a decisão que precisa tomar. Aquele que é perdido, que possa decidir. Sim, eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus agora como meu Salvador. Ajude, convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que já é um salvo, aquela criança, jovem, adulto, senhor, senhora, que já são salvos. Que o Senhor nos ajude, nos dê força para que a gente tenha convicção para dizer sempre não para o pecado e sim para as coisas do Senhor. Nós te amamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Na terça-feira, para quem estiver acompanhando, a gente começou uma lição nova sobre a vida de John Paton, um grande missionário, um grande homem de Deus. Se você, então, quer acompanhar essa lição, nós fizemos a primeira lição ontem. Vamos fazer o segundo capítulo na terça-feira, lembrando que agora a gente vai mudar o horário. Vai ser sempre às 18 horas, sempre, tá? Então, terça, sábado e o domingo, né, nesse horário da tarde, às 18 horas, amém? Eu espero vocês, então. Bons cultos aí hoje ainda, acompanhando as lives das suas igrejas. Vai cantar nem um pedacinho para capar? Qual que você quer cantar, então? Na segunda e na terça. Nossa, esse é tão grande. Tem que dividir. Sério? Não pode ser? Você não quer com a armadura de meu Deus, o inimigo eu vou vencer? Ai, ai. Vamos lá. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme, firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Eu vou ficar firme, e você? Tchau, pessoal. Um beijo pra todo mundo. Cadê o meu book sem palavras?